Elas Podem Ser Eleitas, uma série em parceria com a plataforma Impulsa, para que a política nacional seja mais diversa e representativa a partir da eleição de mais mulheres. O objetivo desta temporada é levar informações de forma simples e objetiva para que mais mulheres queiram se candidatar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão ouvir esse podcast. Estou de volta no episódio 4, aqui é a Amy Martins falando, no podcast Elas Debatem, nessa série Elas Podem Ser Eleitas, feita em parceria com a plataforma Impulsa. Então, continuando os nossos debates, neste episódio, a gente vai falar sobre uma temática que é fundamental no desenvolvimento das campanhas eleitorais, né? Que as mulheres, todas, na verdade, têm que estar muito atentas, que é a questão da captação de recursos. Então, vamos lá. O assunto é extenso, é complexo, a gente vai tentar trazer isso para você de uma forma um pouco mais didática, mas lembrando que na plataforma da Impulsa tem vários conteúdos disponíveis para quem quiser tirar dúvida, para quem quiser aprender um pouco mais sobre as modalidades de financiamento na campanha. Estão aqui comigo hoje a Isabela e a Dandara. Eu vou pedir para elas se apresentarem para vocês. Isabela, você pode começar? Seja muito bem-vinda. Claro. Primeiro, obrigada, Amy, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante para ajudar, principalmente nesse ano crucial para a gente colocar mais mulheres nas cadeiras das assembleias estaduais, das câmaras federais, no Senado e etc. Eu sou a Isabela Raal. Eu participei desde a fundação da Impulsa, sou diretora de articulação política da Elas no Poder, então fico muito feliz de ver o tamanho que o projeto está ganhando e parcerias tão legais como a de vocês. Sou também coordenadora legislativa no gabinete da deputada Tabata Amaral, no Congresso Nacional. Então, trabalho muito com essa questão de políticas públicas, mas também já trabalhei em campanhas eleitorais em 2018 e 2020, principalmente com captação de recursos. Oi, pessoal, boa noite. Eu agradeço também o convite, muito obrigada por me chamarem. Eu sou Dandara Lima, eu sou jornalista de formação e especialista em marketing eleitoral e em marketing digital eleitoral e político. Eu sou sócia e diretora de conteúdo do Estúdio Pavio Criativo, que é um estúdio especializado em comunicação de causas e de projetos com propósito, e também estou agora como coordenadora de mobilização e de redes da Todas na Política, que é uma iniciativa de formação para que mulheres candidatas tenham comunicações mais estratégicas em suas campanhas. Também participei da Impulsa desde a sua fundação, desde o começo. Fizemos a estratégia de comunicação, de marketing para o financiamento coletivo da Impulsa. Vai ser um prazer dividir meus conhecimentos. Dandara, quero começar com uma pergunta para você. Quando a gente fala de captação de recursos, a gente está falando só de dinheiro, só da parte financeira? O que mais entra nesse orçamento? Não estamos falando só de dinheiro, só de recursos nesse sentido, porque quando a gente fala de recursos, principalmente quando você pensa na gerência de um projeto, e uma campanha nada mais é do que um projeto, né? Você está falando de recursos englobando mão de obra, englobando tempo, englobando ferramentas físicas e digitais que são necessárias para você executar um plano. Tudo isso tem que estar pensado, né? Tem que estar estruturado para que você consiga mesmo fazer esse projeto, fazer essa campanha. Então, mão de obra e ferramentas físicas de trabalho, quando a gente pensa numa campanha, por exemplo, elas podem ser fruto de doação, com exceção de trabalhos super estratégicos de coordenação, principalmente coordenação da parte financeira, né, de prestação de contas, de direito eleitoral. Essas vagas é o recomendado. Mas as outras áreas podem sim ser executadas por voluntários, né, por voluntários e por voluntárias, e ferramentas físicas de trabalho, como computadores, câmera fotográfica, isso também pode ser doado por apoiadores para a sua campanha. Todos esses procedimentos que a gente pensa quando a gente vai falar de recursos, quantidade de pessoas contratadas, quantidade de voluntários, quais são as ferramentas necessárias, né, quais devem ser adquiridas pela campanha, caso a gente não consiga encontrar doadores,
quanto que vai se gastar com alimentação, com transporte da candidata, com aluguel de comitê, se optarem por escolher um comitê, né, por ter um lugar físico para a campanha. Tudo isso precisa ser listado quando a gente está falando de recursos para uma candidatura. Isabela, na sua experiência, já fazendo captação de recursos para a campanha, qual é o impacto que você observa no resultado final, né, de um bom orçamento, de um bom planejamento de captação para o resultado final dessa candidatura? A primeira coisa que eu gosto de sempre comentar quando a gente fala de orçamento e sobre recursos para a campanha, recursos financeiros, é que não existe campanha feita de graça. Assim, a gente pode ser muito efetivo, a gente pode otimizar ao máximo os recursos, mas se não tiver recursos suficientes, não tem como ter uma candidatura competitiva de verdade. E isso acontece muito porque hoje no Brasil a gente tem candidaturas que têm que atingir milhares e milhares de eleitores. E aí a gente precisa desmistificar isso, de que se você quiser e se você tiver vontade, dá para fazer sem recurso, porque você vai precisar de recurso para ter panfleto. Poxa, uma candidatura de deputado federal pelo estado de São Paulo, por exemplo, precisa de 80 mil votos, 90, 100 mil votos. Uma candidatura para deputado estadual ou para deputado estadual é 40, 50, 60 mil votos, dependendo da chapa que ela está. Você precisa de dinheiro para panfleto, para impulsionamento de redes sociais. Então, ter recursos para fazer uma campanha é essencial. E aí, um orçamento bom vai te garantir que, quando os recursos entrarem, você vai saber exatamente para onde eles vão. Então, não basta ter um orçamento só, esse é meu orçamento fixo. Se eu não conseguir esse dinheiro, e aí? Ou então esse é meu orçamento fixo. Se entrar um pouco mais, para onde vai? Você precisa saber tudo isso. E isso faz toda a diferença na correria dos 45 dias, que é muito pouco tempo. E isso também ajuda você ter um orçamento muito certinho na hora de captar. Então, você precisa fazer um planejamento de captação com todas as pessoas que podem doar para você, com todos os diferentes meios de financiamento. Então, financiamento coletivo, doadores que vão te fazer transferências maiores para sua conta, dinheiro do partido e como que você vai chegar em cada um desses. E você ter um orçamento muito bem feito e saber falar para aquelas pessoas exatamente onde que vai o dinheiro delas, também te ajuda a conseguir esses recursos. Então, os dois planejamentos, eles andam juntos e não tem como fazer uma campanha eleitoral competitiva sem isso muito bem amarrado. Dandara, em relação aos tipos de captação de recurso, a Isabela até adiantou alguns, né? Que tem o fundo eleitoral, tem doadores de quantias altas, tem financiamento coletivo. Além dessas, tem eventos de arrecadação, né? Enfim, tem várias estratégias aí que vocês podem bolar, que a candidata ou o candidato pode bolar para levantar esses recursos. Tem alguma estratégia no sentido de, não, para minha candidatura é melhor usar essa modalidade ou aquela, ou é melhor eu ter tantos por cento do orçamento de financiamento coletivo, tantos por cento de doação? Como valorar essa captação? O que é mais importante dentro da campanha? Eu acho que foi essencial essa fala da Isabela de que não se faz campanha sem recursos, porque é fundamental que as candidatas compreendam isso, né? É um ponto de partida você entender que você precisa de recursos para fazer a campanha, para daí pensar os modelos e os formatos de financiamento que você vai conseguir utilizar na sua campanha e que são possíveis para você. Tem muitas candidatas que se lançam sem ter recursos do partido, né? A gente vê isso trabalhando com mulheres constantemente, é uma forma de violência política de gênero. Tem outras que conseguiram muito recurso do partido e, por sua vez, não precisam, por exemplo, fazer um financiamento coletivo. Eu vou me ater aos dois que são menos formais, digamos assim, que são esses eventos de arrecadação e financiamento coletivo, porque eu acredito que são os modelos mais usuais para as mulheres que a gente já sabe que são subfinanciadas dentro dos partidos políticos, né? Os eventos de arrecadação, eles podem ter vários formatos, não precisa ser aquela coisa super formal de você juntar pessoas ricas numa sala que vai estar todo mundo tomando vinho. Acho que isso é importante, a gente desmistificar essa ideia de evento, né, de arrecadação. Pode ser um encontro, uma feijoada num domingo, lembrando que a candidata não pode dar nem comida, nem brinde, nada,
né, para apoiadores, mas os apoiadores dela, por sua vez, podem. Então, um apoiador dela pode fazer uma feijoada e ela reunir pessoas nesse lugar, e ela é uma convidada, e ela vai nesse lugar e vai falar da candidatura dela. Isso é um evento de arrecadação possível dentro da lei, né? A campanha coletiva das muitas, esse é um exemplo muito utilizado, inclusive é um case que está presente na Impulsa, que quem tiver interesse pode ir lá ler, né, e entender melhor como foi essa estratégia. Mas a campanha coletiva das muitas da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em 2016, eles realizaram um leilão de arte, por exemplo, que foi um evento de arrecadação, porque os candidatos, né, as candidatas e candidates também das muitas, eles tinham bastante entrada nesse circuito cultural de Belo Horizonte, e aí o processo ele não é tão complicado quanto parece, mas os artistas doaram essas obras e eles realizaram um leilão cujo dinheiro arrecadado foi para a candidatura. Essa experiência é uma experiência super fora da curva, mas que é possível para candidatas que tenham acesso, por exemplo, a artistas, né? O importante é sair mesmo da caixa, assim. Eu costumo dizer que quando a gente não tem recursos, a criatividade é o nosso principal recurso, né? Então, eventos criativos de arrecadação pode ser uma grande ferramenta para as mulheres. Já em relação ao financiamento coletivo, que é uma forma relativamente nova, né, da gente arrecadar recursos para a campanha, há prós e contras. E eu acho que isso é importante de falar para a gente colocar as nossas ouvintes aí, né, com o pé no chão. O pró é que você consegue criar uma comunidade ao redor do seu financiamento coletivo, você não está só falando com pessoas que vão te dar dinheiro, que vão desaparecer, pelo contrário, um financiamento coletivo possibilita que você mantenha contato com essas pessoas e que potencialmente são pessoas que podem se tornar voluntárias e aí doar, além do dinheiro no financiamento coletivo, doar tempo, que é outro recurso muito caro numa campanha, né? Tempo da vida delas, e depois que elas vão virar eleitoras, porque se ela doou dinheiro, faz parte da sua comunidade, é muito mais fácil você fazer uma conversão de voto para essa pessoa, né? É muito mais fácil fidelizá-la nesse sentido, assim. É um modelo de captação que, no final das contas, a gente acaba convertendo mais do que dinheiro, né? E o contra, por sua vez, é que no Brasil a gente não tem uma cultura cristalizada de financiamento coletivo, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. É uma coisa que está começando no Brasil. Por mais que a gente saiba que no Brasil as pessoas costumam doar dinheiro para fundações, para terceiro setor, para entidades filantrópicas, o modelo de financiamento coletivo, que a gente utiliza essa plataforma online para poder utilizar, isso não está ainda cristalizado na nossa cultura. Então, isso faz com que a comunicação do financiamento coletivo ela tenha ainda uma terceira responsabilidade, que é fazer uma pedagogia do que é o financiamento coletivo. No final das contas, isso é um grande contra, porque acaba aumentando o trabalho para a equipe de comunicação. A equipe de comunicação que decide fazer um financiamento coletivo, ela precisa, portanto, trabalhar com 3 estratégias de convencimento, né? Uma estratégia que é a de doação no financiamento coletivo, que a gente pode chamar aí, para quem tem um pouco mais de informação sobre marketing, são 3 funis de conversão diferentes. Um funil de conversão para doação de financiamento coletivo, um funil de conversão para busca de voluntariado, por exemplo, se a candidatura vai buscar voluntariado, e um funil de conversão para voto, para conversão de voto. São 3 trabalhos de comunicação que têm que ser trabalhados de forma paralela. Acho que isso é importante de se pensar. E aí, para poder decidir se você vai fazer um financiamento coletivo ou não, lá no começo, na sua estratégia, você já tem que ter em mente de quantos votos vão ser necessários e qual o custo desse voto no seu território. Porque assim você consegue estabelecer que, bom, eu preciso de tantos mil para minha campanha, o partido me prometeu tanto. Aí já coloca para baixo, né? O partido te prometeu 100, pensa em 50, o partido te prometeu 200, pensa em 100, nunca acredite. E aí você pensa a meta do financiamento coletivo como um extra. Isso é outra dica que eu acho muito bacana e que está presente nos materiais da Impulsa desde o começo, é você desenhar a sua estratégia, tanto de financiamento quanto de comunicação, para a campanha, pensando em 3 modelos diferentes, uma básica, uma que seria a ideal e uma maravilhosa, que seria o melhor cenário de todos, né? Isso também vale para financiamento coletivo. Você pensar essas 3 estratégias vai fazer com que você mantenha o pé no chão, para caso você não bata, por exemplo, uma meta maravilhosa, você pelo menos tenha a ideal para conseguir trabalhar. Isso aí são dicas bem bacanas que a gente pode deixar de mensagem. E eu queria, se eu puder acrescentar, Aimee, umas coisas em relação...
de quando a gente fala com mulheres, acho que a Dandara colocou informações muito valiosas de estratégia e, assim, ela, inclusive, é muito boa com isso. A gente atingiu a meta da Impulsa muito porque ela puxou muita gente, ela teve muita estratégia na hora da gente fazer o financiamento coletivo da Impulsa. Então, assim, vocês estão ouvindo de uma super especialista. E eu queria falar também, porque como a gente trabalha muito com gênero, quando a gente vai falar de captação para mulher, é muito diferente de falar de captação para homens. Isso porque a gente não é ensinada como mulher a pedir, a ser chata, a ser insistente, a ser confiante, a vender mais do que a gente tem certeza e todas essas outras coisas. A gente tem toda essa insegurança que é ensinada a gente como mulher e na hora de negociar é essencial que a gente não transpareça isso. Então, é verdade, os homens têm muito mais doação do que as mulheres. Em 2018, foram 4 vezes mais recursos para homens do que para mulheres. Em grande parte é porque quem doa para campanhas hoje e quem define para onde vai o fundo partidário são homens, então eles tendem a fazer isso para outros homens, mas tem também um componente importante que é mulheres são ruins de arrecadação porque a gente tem dificuldade de sentar lá na mesa e falar, olha, eu garanto que se você me der tanto, eu vou conseguir fazer, porque a gente está mandando muito bem e porque eu tenho uma super campanha aqui, etc, etc. Principalmente essa dificuldade vem, e a gente fez isso em estudos, porque estudos de mulheres que vão negociar seus salários, por exemplo, que as mulheres têm muito mais dificuldade de negociar salário, porque elas estão negociando algo que é o valor delas. E tem uma sociedade inteira falando para elas que se elas pedirem demais, elas vão ser inconvenientes, se elas pedirem demais, ninguém vai olhar para a cara delas, vão chamar elas de doidas, etc, etc. E não é verdade. Primeiro, mesmo que você esteja insegura, eu acho que é importante dizer que as pessoas não sabem que você está insegura, que está todo mundo inseguro com a sua campanha, então ninguém tem certeza de nada, e todos esses homens que estão falando que têm certeza que vão ser eleitos com tantos mil votos, eles estão chutando um número, então, assim, vá com segurança, vá garantindo que se você tiver esses recursos, você sabe para onde você vai colocar eles, isso vale para pedir dinheiro para doadores maiores, em conversas 1-a-1, em eventos, como a Dandara falou, vale também para quando você vai negociar com o partido. Então, é muito importante você saber, é muito melhor quanto antes você faz isso. Então, agora a gente já passou um pouquinho do período onde você tem mais poder de barganha com o partido, né? Porque a janela partidária era até 2 de abril. Então, até lá você ainda podia sair e ir de um partido para o outro para negociar valores. Agora a gente sabe que quem é candidata está presa em um partido, presa entre aspas, né? Mas vai ter que sair pelo partido que está afiliado. Mas mesmo assim é importante chegar e falar: o partido quer voto. Então, se você chegar para ele e falar: eu te garanto que se você me der tantos recursos, eu vou te devolver tantos votos, e mais, esse ano, votos em mulheres e negros está valendo o dobro, ou seja, em termos de cálculo de fundo eleitoral e partidário, ou seja, cada voto que uma mulher tiver, no final, quando for feita a conta de distribuição de dinheiro dos partidos, que leva o número de votos do partido em consideração, esse voto que a mulher teve vai valer 2 vezes, enquanto o voto de um homem vai valer 1 vez, ou seja, é muito mais valioso um partido ter mais votos em mulheres. Saiba de tudo isso, sente na mesa e vá negociar, porque você merece e você precisa desses recursos. E também, para amigos próximos e etc., peça mesmo, olha, não se faz campanha sem dinheiro, eu preciso de tantos reais, eu preciso de tantos recursos, porque a gente fica sem graça de pedir, não é do feitio do brasileiro e muito menos do feitio das mulheres de colocar, mas você não está fazendo isso para você. Você está fazendo isso para um projeto de país melhor e você está dando a sua vida para construir esse projeto. É muito importante ter isso em mente quando você vai pedir, e desculpa me estender, mas é porque a gente fala muito com mulheres inseguras e eu acho que elas não enxergam o potencial incrível que elas têm. Perfeito, Isabela. Além das dicas valiosas, profissionais, né, que a Dandara trouxe, eu acho que foi muito importante você trazer essa pontuação a respeito das diferenças de gênero, que realmente as mulheres ficam mais inseguras até por não estarem, assim, por ser mais recente, elas estarem ocupando esses espaços, né? E, enfim, à frente a homens que estão lá há tanto tempo, né? E o meio
político, a gente sabe que é extremamente machista, que as mulheres não são respeitadas, que elas são diminuídas, que elas são colocadas em dúvida por, né, por qualquer coisinha, como se sempre a gente tivesse que estar se provando o tempo todo que a gente é boa, que a gente merece, que a gente vai dar conta de fazer aquilo. Então, eu acho que você trouxe aí também dicas muito valiosas para o psicológico, que é outra coisa que as candidatas têm que cuidar muito, né, no período da campanha. Em relação à legislação, já está aberto para fazer financiamento coletivo, mas para fazer doações de grandes valores ainda não. Como é essa questão da legislação, até pensando em fazer essa captação de uma forma segura, legal, para não ter problema com a justiça eleitoral depois? Quem das duas quiser responder. Posso começar e a Dandara me complementa. Hoje, o que está aberto é o financiamento coletivo, faz alguns dias, na verdade, desde o dia 15 de maio, você já pode fazer financiamento coletivo, mas você só pode acessar esses valores quando você tiver sua conta de campanha, que você pode fazer a partir do primeiro dia da corrida eleitoral. Agora, é importante a gente falar, isso é legal, não tem nada de errado nisso, que a gente está no período de pré-campanha, ou seja, as candidatas não podem pedir voto, as candidatas não podem falar um número, até porque nem tem número, mas mesmo quando tiver, elas não vão poder falar antes do período eleitoral, e elas não podem se chamar de candidata, elas são pré-candidatas. Mas existe um período, e é um período onde todas as candidatas, as pré-candidatas competitivas estão fazendo ações, então, fazendo rodas de conversa, conversando com pessoas, aumentando a base, a rede. Então, agora, existe sim uma atividade de pré-campanha e existem recursos que podem ser doados de pessoa física para pessoa física, que podem ser, enfim, usados para a candidata se manter, por exemplo. Tipo, amigos podem ajudar ela a viver nesse período, porque ela não vai trabalhar e vai ficar dedicada à pré-campanha dela. Isso existe. Também existem partidos que nesse período pagam serviços, enfim, para todos os candidatos, por exemplo, formações, etc. Isso também existe. O que é ilegal? Doação de campanha que não está registrada no CNPJ. Então, todos os recursos que forem doações de campanhas eleitorais precisam necessariamente ir ou para o financiamento coletivo, que vai reverter isso para a conta de CNPJ da campanha, ou para a conta de campanha mesmo, diretamente como transferência direta. Isso Então, se você vai ter alguém... E o financiamento coletivo tem um limite de valor diário por CPF. Então, se você vai ter alguém que vai te transferir esse recurso, você precisa garantir que, se o recurso for maior, ela vai te transferir depois. Você já pode conversar com alguns doadores e falar, olha, eu vou ser candidata, quando eu for candidata, você me doa? Pode, muita gente faz isso. Aí, a única coisa aqui, você vai ter que ligar para o doador de novo, no primeiro dia que você tiver a sua conta de campanha e falar, pronto, agora já tenho a conta de campanha. Aquele valor que você tinha me prometido, você vai transferir agora. Ou você pode também arrecadar, que nem a gente falou, pela vaquinha, mas aí você só vai, de novo, usar esses recursos quando for no período eleitoral. Aí, Dandara, me corrige se você tiver alguma questão que eu falei errado, ou alguma coisa para complementar, mas acho que é isso. Não, acho que falou perfeito, Isa. Só reforço, né, que é toda uma estratégia para limitar mesmo. Eu enxergo dessa forma, é uma estratégia para limitar o acesso de candidaturas de poucos recursos, a possibilidade de financiar as campanhas deles. Essa coisa de você limitar a quantidade de recursos que podem ser doadas por dia no financiamento coletivo é um absurdo, assim, porque é o único modelo mais popular que a gente possa arrecadar recursos e ainda assim ele é limitado, né? Mas o que a Isa falou é exatamente isso. Vale a pena já lançar o seu financiamento coletivo agora, mas saiba que esse dinheiro vai provavelmente entrar junto com o dinheiro que potencialmente o partido vai te liberar lá depois do dia 16 de agosto, que é quando você vai ter a sua conta de campanha. Dandara, para finalizar, você tem algum case que te marcou, que você gostaria de compartilhar conosco, os desafios, né, e o sucesso desse planejamento de captação de recursos numa campanha?
Eu acho que é importante reforçar que o planejamento ele começa com a estratégia de captação que é para além do financiamento coletivo, né? Então você tem que deixar claro, você tem que ter claro qual é a quantidade de votos que você precisa e qual é o custo do voto que você precisa para conseguir acessar essas pessoas. Depois disso, a gente faz uma previsão de quanto a gente espera arrecadar no financiamento coletivo. Eu considero que é uma boa estratégia pensar o financiamento coletivo como um extra dentro da sua campanha. Ele não pode ser a estratégia principal, exatamente por uma questão de saúde mental. Porque se você não bater a meta, sua candidatura não pode ir por água abaixo, né? Não pode ser o único recurso que você estava esperando, assim. Então, sei lá, dando um exemplo prático, a candidata, ela se comunica super bem em vídeo, e aí seria uma ótima ideia fazer um canal no YouTube super estruturado para ela conseguir dialogar com os eleitores, né? Mas a gente sabe que o YouTube é a rede social que demanda mais recursos, demanda tempo, demanda mão de obra, demanda boas ferramentas de edição, de captação de vídeo, né? Então, talvez seja interessante você colocar o YouTube como uma meta dentro do seu financiamento coletivo, como um extra. E aí, dá para a gente fazer isso escalonando as metas do financiamento coletivo e associando a meta à forma como a gente vai comunicar o financiamento coletivo. Por exemplo, a gente bateu a meta de R$10.000, que é o suficiente para a gente custear a gravação de vídeos da candidata. Mas agora a gente quer mais. A gente quer uma meta de 20 mil, porque com esse valor a gente vai poder gravar esses vídeos, a gente vai poder tornar esses vídeos também podcast, a gente vai poder custear e adicionar boas práticas de acessibilidade, com a contratação de um intérprete de Libras, com audiodescrição de todo esse material, entendeu? Então, definir essas metas e associar elas ao motivo pelo qual o dinheiro dessa meta é necessário, vai facilitar a maneira como a gente vai comunicar e convencer esses doadores. E aí eu vou falar só sobre 3 cases que eu acho que são interessantes de financiamentos coletivos que eu já fiz, porque uma coisa que todo mundo que trabalha com financiamento coletivo sabe é que existe um momento no financiamento coletivo que a gente cai no que as plataformas chamam de Vale da Morte. É um nome horrível, mas é um platô, assim, porque no começo você tem um aumento nas doações e depois você fica nesse platô sem conseguir novas doações durante um tempo. Isso é normal, acontece em todas as campanhas de financiamento coletivo, mas o que fazer para sair do Vale da Morte, né? Nas 3 campanhas que eu fiz mais recentemente, na primeira delas foi uma decisão política que facilitou a gente sair do platô do Vale da Morte, porque o presidente da Câmara, naquele momento, ele tomou uma decisão que atingia diretamente a comunicação do que a gente estava falando, assim, do que a gente estava tentando arrecadar recursos. Então, a gente refez toda a estratégia para possibilitar uma linguagem que expressasse essa urgência. A gente não está mais falando de uma coisa que é teórica, a gente está falando de uma coisa que vai poder acontecer agora. Então, isso foi um case que funcionou. No caso, por exemplo, da Impulsa, a gente conseguiu fazer uma boa estratégia de contagem regressiva, sempre associando essa contagem regressiva, faltam 20 dias, faltam 15 dias, sempre associando a eventos offline. Então, a gente fez ligações em massa, a gente fez encontros presenciais com financiadores, a gente fez contato em massa com influenciadores que compartilhavam essa contagem regressiva e ajudou a gente a chegar a mais pessoas. E um último financiamento que eu fiz no ano passado, que a gente estava no Vale da Morte já durante muito tempo e que foi super perigoso, assim, a gente não bater a meta. Tudo mudou quando a gente acessou a um influenciador digital que dialoga muito bem com a geração Z e que era um público que a gente não tinha mapeado, que a gente não achava que ia se interessar pela pauta que a gente estava trabalhando, que era uma pauta ambiental. Esse influenciador, ele fez um vídeo de 30 segundos e a partir disso a gente conseguiu um novo público. É como se expandisse assim o horizonte da campanha. Então, essas são 3 cases que eu acho que as pessoas podem levar em consideração para que saiam desse platô quando chegar nele, porque invariavelmente acontece. Muito bacana, Dandara. Isabela, você quer fazer alguma fala para finalizar? A gente tem 3 minutinhos. Deixar algum recado para as nossas pré-candidatas que estão ouvindo? Acho que sim. Eu já falei um pouco sobre como é importante ter confiança, como é importante dar a cara à tapa. Eu acho que outra questão que a gente não comentou aqui, que é importante falar também, você pode não chegar, ter o contato da pessoa. Primeiro, às vezes a ajuda ela vem da onde você não espera. Já trabalhei em campanhas que você achava que você ia receber muito dinheiro de uma pessoa, a pessoa te dá muito pouco, e uma pessoa que às vezes não tem tanto te dá uma porcentagem muito grande do que ela pode. Então, assim, essas coisas variam muito. Não tenha medo de pedir. Não esqueça que esse é um projeto para o Brasil, você não está saindo para benefício próprio, porque a grande maioria das pessoas conseguiria
ter vidas muito mais tranquilas, principalmente mulher nenhuma vai conseguir ter uma vida mais tranquila na política do que em outras áreas. Então, esse é um projeto de país, não esqueça disso quando você estiver indo atrás dos seus recursos, não esqueça que recursos são necessários, que existem várias formas e que às vezes é preciso ser criativo, mas que isso tem que ser uma parte muito grande da sua campanha, porque todas as outras dependem dela. E não esqueça que, no fundo, você está falando com pessoas que vão se sensibilizar com aquilo que você está defendendo e vão querer apoiar e se juntar a essa causa com trabalho ou com recursos, mas é sempre sobre sentir as mesmas coisas que você e se juntar a você e acreditar naquilo que você está trazendo e se inspirar com as suas ideias. Acho que é isso, boa sorte, parabéns para todas as mulheres que decidem, porque não é uma decisão simples, não é uma decisão fácil, mas ela faz toda a diferença para o resto das mulheres e para o resto das pessoas no geral do nosso país. A gente precisa muito de vocês, candidatas. Amy, se eu puder adicionar uma coisa que eu esqueci de falar e que é fundamental, porque eu até vi algumas páginas que atuam nesse campo de trazer mais mulheres para a política comunicando isso de uma forma errada, que é crime eleitoral. Campanha de financiamento coletivo em campanhas eleitorais não pode, de forma alguma, oferecer brindes ou recompensas. Isso é ilegal, não pode. O brinde numa campanha de financiamento coletivo eleitoral é o pertencimento. Então, eu só queria deixar essa mensagem, né? Que é, assim, doe R$10 que você me ajuda a construir o meu programa de governo, as minhas propostas. Doe R$20 que você vai estar aqui nesse grupo de Telegram em contato com a candidata. Isso é muito, muito importante, porque a gente não quer que as mulheres caiam aí em crime eleitoral, porque isso pode levá-las a desistir, inclusive a impugnar a campanha, mesmo que elas sejam eleitas, né? Tirando isso, eu queria agradecer muito, gente, falar que eu estou à disposição para quem tiver dúvidas, me busquem aí nas redes sociais, meu estúdio é o Pavio Criativo, mandem mensagem que a gente vai responder sem nenhum problema, estamos à disposição, vamos eleger mais mulheres, porque nossa democracia precisa ser mais saudável nesse quesito de diversidade. Venham todas para a política, principalmente mulheres negras, mulheres indígenas, a presença de vocês vai fazer com que a nossa democracia seja muito mais saudável e a gente vai ter um melhor Brasil com a presença de vocês. Parabéns pela coragem e contem com a gente, contem com a Impulsa, estamos aqui por vocês, muito felizes da gente conseguir aumentar a presença de mulheres na política. Obrigada. Eu queria aproveitar, porque eu acabei esquecendo de agradecer também a oportunidade e dizer para vocês para seguirem também, além da @impulsa.voto, seguir também a Elas no Poder BR, que a gente fala muita coisa de candidatas, e eu também tenho trazido bastante conteúdo sobre isso, então, Isabela Raal, SP, pode olhar lá, a gente traz muita informação e a gente quer fazer todo o possível para vocês serem eleitas, então conta comigo, pode mandar mensagem, também estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Gurias, muito obrigada por tanto conhecimento compartilhado aqui hoje. A gente vai colocar depois na descrição dos episódios e no nosso Instagram todos os contatos de vocês, né? Eu fico muito feliz de ver que tem tantas mulheres se apoiando, realmente construindo uma rede para tornar essa sociedade melhor para nós e para todos, né? A sociedade melhor para mulheres é melhor para todo mundo. Então, muito obrigada, agradeço em nome do Elas e estamos à disposição também, caso, enfim, novos projetos, novas ideias, podem contar conosco. Foi uma conversa curta, mas de muito aprendizado. Pelo menos para mim foi. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.